Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural de Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Cristo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Vamos agora para o texto da nossa pregação, 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Primeira epístola, ou carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 1 a 3. Diz a palavra: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos podem deixar a Bíblia aberta nessa parte. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja em Corinto é o cumprimento da palavra de Jesus ao apóstolo Paulo. Como nós lemos lá em Atos capítulo 18, nós vemos que o apóstolo Paulo, e se conhecemos o contexto daquela parte, nós veremos que o apóstolo Paulo, ele chegou em Corinto muito abatido, com muito medo. E esse medo aumentou, porque já vinha ele com a sua viagem missionária, a segunda viagem missionária, depois de passar por grandes desafios e muita oposição dos judeus incrédulos que o seguiram, que o perturbaram e que também ali em Corinto estavam tentando prejudicar a pregação do apóstolo. Porém, o que aconteceu? O Senhor Jesus, ele apareceu a Paulo em uma visão e deu a ele palavras consoladoras e encorajadoras, como nós vemos em Atos capítulo 18, versículo 9. E a palavra de Jesus Cristo foi suficiente para Paulo. Jesus falou que em Corinto ele tinha muito do seu povo. E aí Paulo ele ficou em Corinto durante 1 ano e meio. Mediante a pregação do apóstolo, o Senhor Jesus ele fez surgir uma igreja naquela cidade Corinto.
E a igreja em Corinto era uma grande igreja, mas também uma igreja com grandes problemas. Porém, apesar de todos os problemas e muitos pecados da igreja em Corinto, quando nós lemos as cartas que nós temos, Jesus Cristo ele não desprezou, Jesus Cristo ele não abandonou essa igreja. Pelas cartas do apóstolo, o Senhor ele exortou a igreja em Corinto a viver conforme o chamado que ela tinha. Viver como a santa igreja de Deus no meio de uma sociedade podre e debaixo do juízo do Senhor, como era a sociedade em Corinto, ou de Corinto. E meus amados irmãos, temos a necessidade grande de ouvirmos a doutrina de Cristo nessas cartas. E por isso, eu chamo a todos a ouvirem a mensagem de Deus que se encontra nos primeiros versículos da primeira carta aos Coríntios, versículos 1 a 3. E a mensagem de Deus para nós nesta noite é a seguinte: Jesus Cristo fala à Santa Igreja de Deus. E nós veremos dois pontos nessa mensagem. O primeiro ponto, ele fala por meio do seu apóstolo, e em segundo lugar, ele fala de quem é e o que é a Igreja de Deus. Jesus Cristo fala à Santa Igreja de Deus. Se você olhar para o versículo 1, você vai notar que o apóstolo Paulo, ele abre a carta, ele começa a carta apresentando suas credenciais apostólicas. Paulo, ele disse o seguinte: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Isso está no versículo 1. Todos sabemos que Paulo, ele não se fez apóstolo. Foi Jesus Cristo glorificado que foi até Paulo quando ele estava a caminho de Damasco para perseguir e prender a igreja de Deus ali em Damasco. E Jesus Cristo teve um encontro dramático com Paulo, e Jesus Cristo o derrubou no chão, Jesus Cristo o converteu e Jesus Cristo o chamou para ser apóstolo dele. Assim nós aprendemos na palavra como foi feita a vontade de Deus para vocacionar, para chamar o apóstolo Paulo ao ministério apostólico. E o apóstolo Paulo, ele menciona o ofício dele para levar a igreja a receber a carta que ele escreve como uma carta do Senhor Jesus Cristo. Ele disse que foi chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo. E você, eu acho que você, se você teve a experiência de ler toda a carta, ou todas as cartas, você vai entender bem o motivo disso. Porque depois que Paulo, ele pregou o Evangelho, ele passou 1 ano e meio pregando o Evangelho em Corinto, e Deus levantou uma igreja, ele saiu de lá. E depois de mais ou menos 2 anos de sua saída de Corinto, a igreja ela começou a ser minada por homens gananciosos, por homens rebeldes, por homens que tentavam ser líderes da igreja e que se opuseram fortemente à autoridade do apóstolo Paulo. Assim, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele logo se identifica pelo ofício para o qual ele foi chamado pelo próprio Deus. Ele é um apóstolo de Jesus Cristo, e se ele é apóstolo de Jesus Cristo, a carta que ele está escrevendo é a palavra própria de Jesus Cristo para a igreja de Jesus Cristo que está ali em Corinto, porque isso é a palavra de Deus. Carta do apóstolo. E é muito lindo isso quando nós entendemos esse contexto. Porque os verdadeiros homens de Deus, eles não usam seus ofícios para apontarem para São Cristo. Nós sabemos hoje que é normal, é moda, os homens
fazem marketing com a sua imagem. Pode ver que existem até anúncios e igrejas com a foto dos seus próprios líderes ou autores. Mas quando nós olhamos o apóstolo Paulo, ele fazendo uso do seu ofício, ele faz esse uso para apontar para Cristo Jesus. Só para Jesus. Os verdadeiros homens de Deus, eles desejam usar o ofício deles para levar a igreja a olhar só para Cristo, para levar a igreja a servir só a Cristo, para levar a igreja a obedecer só a palavra de Cristo. É tanto que na carta o apóstolo vai dizer: olha, eu fui até vocês não querendo saber de mais nada a não ser Cristo. Só Cristo. Então, o apóstolo Paulo, depois de se apresentar como apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e de identificar a Sóstenes, veja o versículo 1, que ele fala depois do seu ofício, ele dizia: o irmão Sóstenes. Sóstenes, ele foi um fiel cooperador do apóstolo, e Sóstenes, ele sofreu pelo evangelho de Jesus Cristo logo ali no início da criação, do surgimento da igreja, como nós aprendemos lá em Atos capítulo 18, versículo 17. Ele chegou a apanhar dos judeus que estavam combatendo a igreja. Depois dele fazer essa menção a Sóstenes, o apóstolo ele vai ensinar verdades profundas sobre a igreja do Senhor. Versículo 2 do texto diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A primeira verdade que o apóstolo ele fala é que a igreja é de Deus. Ele fala a igreja de Deus. O Senhor Deus, ele é dono da igreja. E ele é dono da igreja porque ele comprou a igreja com o precioso sangue de Jesus. O apóstolo ele fala isso mais adiante com detalhes lá no primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20, repreendendo e ensinando aos crentes a não viverem em prostituição. Ele diz pelo Espírito, primeira carta, capítulo 6, versículo 20: porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. A igreja não é de Paulo, nem de Apolo, nem de Cefas, ou seja, Pedro, nem de qualquer outro pecador miserável. A igreja não pertence a meros homens. Ninguém pode querer a igreja para si. Se assim alguém quiser, isso é roubo, isso é usurpação, porque a Bíblia nos diz que a igreja é de Deus. Ponto final. E é muito importante entender que a igreja é de Deus. Quando nós cremos que a igreja é de Deus, então um temor santo em nossos corações existirá, um temor e um desejo santo de combater o pecado dentro da igreja, especialmente o pecado de partidarismo no meio dos crentes. Pois onde há partidarismo, há pecado. Onde há partidarismo, há pessoas querendo formar para si sua própria igreja. Dividir o corpo de Cristo. E não é à toa que Paulo toque nisso, porque ao lermos a epístola, vemos que partidarismo não faltava dentro da igreja de Corinto. Havia crentes que
estavam dizendo: eu sou de Paulo, outro eu sou de apóstolo, de Apolo, eu sou de Cefas, e assim começavam a rasgar a igreja de Jesus em pedacinhos. Possivelmente cada pedacinho desse tinha seus líderes. O apóstolo, ele revela que a igreja é de Deus, e isso é suficiente para que nós não permitamos em nossos corações, ou dentro do corpo de Cristo, a igreja local, que partidarismos surjam. O apóstolo, no verso 2, ele revela mais uma verdade sobre a igreja. Quem é a igreja? A igreja de Deus, o texto nos diz, são os santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Ser santificado é ser separado do mundo e ser consagrado a Deus. Não é ser sem pecado. É ser separado, é ser consagrado. Isso é ser santo. E a igreja de Cristo, ela foi separada pelo próprio Deus. E ela foi consagrada só para Ele. E esses santificados, eles têm uma vocação, eles têm um chamado. Eles são chamados para ser santos, o texto diz. Então você pode entender que ser santo, ser consagrado a Deus, é um privilégio que nós temos. Porque nós somos chamados para sermos santos em Jesus Cristo, o texto nos diz. Isso significa que eu e você, nós não fizemos um concurso de títulos para fazer parte da igreja, para ser selecionado por Deus e assim sermos chamados para sermos membros da igreja. Isso significa que eu não cheguei diante de Deus e disse: olha, Deus, o meu currículo, veja como eu sou menos pecador do que aquele miserável pecador ali, aquele meu vizinho. Não! Se fosse assim, meus irmãos, se o ser membro da Igreja Santa do Senhor fosse por causa de algum mérito, alguma habilidade que eu tivesse, ou que você tivesse, como a igreja em Corinto poderia ser chamada de igreja de Deus? Como aquela igreja em Corinto poderia receber um título tão lindo como esse? Veja novamente, por favor. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Como? Mas o que nós vemos aqui é a graça de Deus. A graça de Deus que é maior do que a nossa pecaminosidade. A graça de Deus que é maior do que a nossa condenação em Adão. A graça de Deus que superabunda o pecado. Pois o texto nos diz que somos santos, e isso nos lembra as doutrinas lindas da Escritura que nós até estudamos hoje pela manhã da escola dominical, a doutrina da eleição. Deus estava olhando lá desde a eternidade, e desde a eternidade Ele nos conheceu, desde a eternidade Ele nos amou, desde a eternidade Ele nos escolheu, desde a eternidade Ele ordenou que a palavra de Deus chegasse até nós, desde a eternidade Ele decretou que nós fôssemos chamados para sermos santos em Jesus Cristo. Tudo isto por amor, porque Ele viu quem eu era e quem você era, pecadores miseráveis, no meio de muitos outros pecadores condenados e que não mereciam a sua graça. Deus, só por amor e graça, nos escolheu e nos fez privilegiados, o privilégio de sermos santos.
E aí nós podemos ver, com os títulos que temos aqui, que a igreja ela não é um clube de pessoas que uma hora para outra um olhou para a cara do outro e disse: vamos fazer um grupinho aqui, um clubezinho para se reunir aos domingos e, se der, na quarta-feira para estudar a palavra. Nós vemos por esse título, esses títulos tão lindos, que a igreja ela não é uma tradição familiar. Porque meu pai era dessa igreja, meu filho vai ser dessa igreja, meu neto vai ser dessa igreja, o meu tataraneto vai ser dessa igreja, e aí? Não. Nós vemos que é Deus, pela graça, soberania dele, separando para si um número de pecadores dentre a massa de pecadores perdidos. E ao Senhor Deus dando esses pecadores a Jesus Cristo e os santificando em Jesus Cristo e os lavando, os purificando pelo Espírito de Jesus Cristo e pela palavra de Jesus Cristo. Não é só pelo amor, só pela graça de Deus que assim somos igreja santa de Deus. É importante os crentes serem lembrados sobre quem é a igreja. Nós estamos no meio de uma sociedade tão perversa, tão podre, tão mundana quanto a sociedade lá de Corinto. E meus amados irmãos, olhando a palavra de Deus na carta, a palavra de Deus que é a carta, melhor Corinto, nós vemos que muito mundanismo e imoralidade estavam dentro da igreja em Corinto. Já falei do partidarismo, mas havia inimizade entre os crentes dentro da igreja em Corinto. Imoralidade que nem no mundo acontecia. Lembre daquele jovem que estava possuindo a esposa do seu pai, lá no capítulo 5 do 1 Coríntios. Prostituição, divórcios fora da Bíblia, crentes levando outros crentes aos tribunais em questões judiciais, sem consultar a igreja e tentar resolver seus problemas dentro da igreja. Dentro da igreja de Corinto estava havendo bebevice e glutonarias na ceia do Senhor. Você pode imaginar isso? Nós aprenderemos isso no futuro se chegarmos até lá. Havia participação de crentes nas orgias religiosas em Corinto. Porque em Corinto era uma cidade muito religiosa. Para vocês terem uma ideia, em Corinto havia um templo onde estava disponível para os adoradores 200 prostitutas sacerdotisas. Então era uma verdadeira orgia, e os crentes estavam comendo dos banquetes dessas orgias e participando do culto profano e impuro. Crentes. Então, quando a igreja esquece quem ela é, só dá nisso. Quando a igreja esquece que ela está no mundo, mas não é desse mundo, só dá nisso. Nós estamos no meio de uma sociedade, mas nós não fazemos parte desta sociedade anticristã, inimiga de Deus, caída. Não fazemos parte da sociedade ímpia, humana, ímpia, porque somos igreja santa de Deus. Não se esqueça disso. A igreja sempre precisará ouvir essa doutrina. Sempre. Pois facilmente nós nos deixamos
absorver pela sociedade ímpia na qual vivemos. Facilmente. Às vezes nem notamos. Às vezes é por osmose, às vezes é como acontece com uma parede com umidade. Ela pega, ela se deixa. Se esquecemos quem somos, nós seremos, meus irmãos, piores do que o mundo. Piores, se uma igreja esquece quem é ela e entra dentro da moda, do estilo, do padrão do mundo. Sabe por quê? Fica pior. E é pior. Porque o mundo faz o que faz porque está em trevas. O apóstolo ele sempre vai fazer essa distinção entre o mundo e a igreja. Ele vai dizer que, por exemplo, que nós, igreja, temos a mente de Cristo, enquanto que o mundo, o homem fora de Cristo, a mulher fora de Cristo, o jovem fora de Cristo, é como um animal, é natural, enquanto que a igreja, ela é nova, ela tem a mente de Cristo, é aquele conceito de espiritual. Então o que acontece? O mundo tem certa desculpa para fazer o que faz, porque ele está em trevas, está morto nos seus pecados. Mas um crente, um membro da igreja, seguir o mundo ímpio é negar o privilégio de ser chamado para ser santo em Cristo. Um crente que abandona ou que se mistura com o mundo é uma abominação ao Senhor. O crente que chega a se entregar ao mundo e até se afastar da igreja de Deus por causa de pecado, amar o pecado, é igual a pisar o precioso e santíssimo sangue do Senhor, com o qual ele foi comprado, com o qual ele foi santificado. Muito sério. O apóstolo lembra quem é a igreja. Leve. Comunidade. A igreja santa. O apóstolo ele também lembra que a igreja é parte da comunhão dos santos. Veja a parte final do versículo 12, ele diz: os santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, agora nota, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então aqui nós temos o ensino sobre a comunhão dos santos. Toda a igreja local, ou seja, toda a igreja que se manifesta visivelmente em uma determinada localidade, toda a igreja local, ela faz parte da grande igreja de Jesus Cristo que está espalhada na história e está espalhada no mundo. Aquela igreja, a igreja que pode, vejam bem, pode e deve ser chamada de católica ou universal. Pastor, essa igreja, o nome católico, pode ser? Pode e deve. Porque católico não significa a igreja que pertence ao Papa. E universal pode, pastor? Pode sim. Esse nome universal não é da igreja de Edir Macedo. São nomes bíblicos e santos. São nomes da igreja. E por isso nós, como igreja local, que tem o apelido de Igreja Reformada, podemos dizer que também somos igreja católica, que somos igreja universal. Esse título também é nosso e próprio é nosso. A igreja em Corinto, assim, era parte dessa grande, nome lindo, a
assembleia, porque o nome é igreja, é assembleia, tá? Assembleia santificada em Cristo Jesus. E essa igreja em Corinto, pelo que o Espírito está dizendo aqui, ela estava unida com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, este que é Senhor deles, desses todos que em todo lugar estão invocando o Senhor, e nosso, do apóstolo e da igreja que ali está. Agora, tem um detalhe aqui no texto, quer dizer, um detalhe por ocasião desse texto, que nós devemos prestar atenção e que o apóstolo Paulo, ele não passou. O que é que nós devemos prestar atenção e que o apóstolo Paulo não sofreu, não passou? O apóstolo Paulo, ele não sofreu o problema do denominacionalismo. Ok? Denominacionalismo, ele não sofreu isso. Podemos dizer até esse pecado, porque denominacionalismo é pecado. Na época do apóstolo Paulo, e pelo tempo da igreja apostólica ali, com os apóstolos vivos, a igreja tinha o nome de igreja apenas. Não havia esse nome igreja reformada, não havia o nome igreja presbiteriana, não havia esse nome igreja batista, não havia o nome igreja Assembleia de Deus, não havia o nome igreja romana, católica romana. Os crentes apenas tinham o nome de cristãos. A primeira vez que eles foram chamados de cristãos foi lá em Antioquia. E a congregação desses crentes recebia o nome normalmente da cidade onde eles estavam, ou da casa onde eles se reuniam para cultuar. Por isso você vai ver na Bíblia a igreja que está em Corinto, ou a igreja na casa de Filemon. Então não tinha os denominativos, as denominações. Temos. Mas o que aconteceu? Com o passar do tempo, antes mesmo da morte dos apóstolos, João foi o último que morreu, foram surgindo muitos grupos heréticos e sectários dentro da igreja do Senhor. E depois de um tempo, esses grupos eles foram tomando para si o nome de igreja. Para você ter uma ideia, nos anos 100 já haviam igrejas que negavam a natureza humana de Cristo. Você sabe que Jesus ele era verdadeiro homem, ele encarnou. Nos anos 100 já tinham igrejas, denominações como de igreja, que negavam que Jesus Cristo não é homem. Ainda outros negavam a natureza divina de Jesus Cristo. Ia por outro lado, diziam: Jesus não é Deus, ele só é homem. E haviam grupos chamados igrejas que negavam também a trindade de Deus. E outros grupos que se achavam donos do próprio Espírito Santo. Um grupo chamado montanista, Montano, ele começou a pregar que ele era o próprio Espírito Santo e que as suas profetisas elas tinham o poder de transferir o Espírito Santo, e eles foram aqueles que estavam introduzindo na igreja, após a cessação dos dons extraordinários, aquilo que se chama dons de línguas estranhas. Montano fazendo isso nesse período, depois dos apóstolos, dentro dos 100 anos, entrando já bem próximo dos apóstolos. E meus amados irmãos, apesar de ser politicamente correto para nós, para o bem da igreja, devemos afirmar que só é parte da igreja de Deus as igrejas locais que invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. E legitimamente você pode estar pensando: pastor, então quer dizer que todo aquele que invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, igrejas, invoca o nome do Senhor Jesus Cristo,
Porque de fato muitos invocam o nome de Jesus. Você vê o nome de Jesus na boca de hinos, nos hinos, na boca de muitas pessoas, em camisas estampadas, em carros estampados. De fato, até o IBGE diz que o Brasil é um país cristão. Mas a pergunta é: que Jesus Cristo esses grupos estão invocando? Jesus Cristo, ele disse certa vez, abra a Bíblia lá, por favor, em João capítulo 7, versículo 38, o seguinte, João 7, 38. Vamos ver o versículo 37, João 7, 37. Veja, preste atenção no que Jesus falou. Ele estava em uma das festas dos judeus, e ele levantou-se no meio do povo, versículo 37, e ele exclamou. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Agora veja o versículo de número 38. Quem crê em mim, do jeito que quiser, não. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água. Não é somente acreditar em Jesus, mas é crer em Jesus, segundo diz as Escrituras. E a Escritura dizia que Jesus, ele era o Messias, o Salvador prometido, e fora dele não haveria salvação. Só nele, graça. Então, quando nós estudamos a história da igreja, nesses séculos, nós aprendemos que os gnósticos, eles invocavam um Jesus que era apenas um tipo de fantasma. João, ele não escreve à toa, aquele que crê em mim, segundo diz a Escritura. Porque os gnósticos, eles diziam: nós temos uma luz interior e nós cremos num Jesus que é um éon. Uma ideia grega de um espírito que vem. E eu nem vou entrar nos detalhes do que eles pensavam, mas em resumo, para as crianças entenderem, existiam grupos chamados gnósticos, que eles acreditavam que Jesus era um fantasma. E os arianos, eles invocavam um Jesus que era apenas homem, uma criatura. Eles oravam. Ário fazia isso. Ário ensinou isso. Houve várias igrejas, quase a igreja cristã se tornou ariana. Em toda a África do Norte você vai ver. E um concílio grande teve que acontecer para combater essas igrejas arianas. Mas eles oravam a um Jesus que era uma mera criatura, um semideus. Aquilo que os testemunhos de Jeová hoje fazem. Outros invocavam Jesus não como o único Salvador, mas como um exemplo, como um colaborador para a nossa salvação. Sempre você ia precisar de Jesus e você iria precisar de alguma obra. Oravam a esse Jesus, invocavam esse tipo de Jesus. Outros invocavam um Jesus que não era Senhor da vida deles. Nós hoje pela manhã ouvimos sobre os libertinos. Esses são os Jesus dos gnósticos, dos arianos, dos legalistas, dos libertinos. Ele tem o nome de Jesus, mas não era um Jesus ensinado na palavra. Não era um Jesus ensinado e pregado pelo apóstolo Paulo. A igreja verdadeira, meus irmãos, invoca só ao Senhor Jesus que se revela na Escritura e que foi pregado no Evangelho dos apóstolos. Por isso que o apóstolo Paulo diz: aquele que crê segundo o meu Evangelho será salvo. Que o Evangelho dele apresentava só o Jesus revelado na Escritura.
essa igreja de Jesus, que o apóstolo diz, faz parte dessa grande comunhão, que é essa grande comunhão, que diga, essa grande comunhão dos santos. Tem Jesus como o único Senhor e Salvador dela. Ela se mostra como serva do Senhor quando essa igreja, ela se orienta segundo a pura palavra de Deus, aquilo que está revelado na Sagrada Escritura. Quando ela rejeita todo o contrário a essa palavra, quando ela reconhece Jesus Cristo como o único cabeça, não como uma das cabeças, mas como única cabeça da igreja, que é o seu Deus. Assim, com certeza, se pode conhecer a verdadeira igreja e a ninguém convém separação. O apóstolo Paulo, apesar de não sofrer com denominacionalismo, ele não sofria com esse problema como nós hoje, certo? Nós podemos ver que o Espírito, por meio dele, já estava nos dando, pelas cartas, o ensino para nós distinguirmos e nos afastarmos de todo o movimento que, se dizendo igreja, não ensina o Evangelho da graça de Jesus Cristo para nós. Veja, por exemplo, Gálatas, capítulo 1, versículo 6 a 9. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 a 9. Lembre-se que quando o apóstolo está escrevendo a epístola aos Gálatas, ele está escrevendo a igrejas de uma região grande, a região chamada Galácia. E essas igrejas estavam sofrendo muito com falsos mestres que estavam se introduzindo dentro delas para pregar um outro evangelho. E o apóstolo ele diz no capítulo 1, versículo 6 a 9, acompanha a leitura, por favor. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Versículo 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Anátema é uma palavra muito pesada, quer dizer que esse mensageiro seja maldito do inferno, muito pesado. E no versículo 9 ele repete para dar ênfase e ficar no coração da igreja, assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que receberam dos apóstolos e dos fiéis pregadores, seja o que? Anátema, maldito do inferno. O texto é praticamente autoexplicativo. Já tinham falsos mestres naquela época do apóstolo, desviando a igreja para outro evangelho. Essa palavra outro significa, no grego, um evangelho de gênero totalmente diferente do evangelho daquilo que os apóstolos estavam pregando. Ele usa a palavra héteros. Quando a gente usa a palavra heterossexual, nós estamos falando o quê? Outro gênero. Outro evangelho que não tem nada a ver com isso. Já havia. E esses falsos mestres deveriam ser considerados malditos. Mas não só os Gálatas, na própria carta aos Coríntios, nós vemos que o apóstolo Paulo ele exortou os brigões que estavam dentro da igreja em Corinto a se manterem dentro da tradição apostólica que era obedecida nas demais igrejas. Veja em 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 16. 1 Coríntios 11, 16. Nós sabemos que havia problemas de
rebeldia entre mulheres que queriam ser ministras dentro da igreja ou falar a palavra de Deus com a autoridade de homens, como era comum em Corinto. Havia sacerdotisas nas falsas religiões, e esse fenômeno de sacerdotisas, de mulheres em ofício, não é normal à igreja, mas é normal nas falsas religiões. Dentro da igreja são exceções do juízo de Deus para mostrar que os homens da igreja não estão fazendo seu papel, como Deus levantava profetisas antes. Mas não é o normal. O normal de ter mulheres com ofício e com autoridade sobre homens no ensino da palavra ou no ensino dos oráculos dos deuses é fruto ou da falsa religião ou da igreja consciência. Então, por isso, o apóstolo aqui está falando claramente para impedir que as mulheres estejam querendo tomar a autoridade de homens dentro da igreja, e ele está reprovando os brigões e aqueles que estão provocando divisões, introduzindo dentro da igreja costumes, tradições estranhas. Aí veja o que ele fala. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Então ele faz uma distinção, ele mostra que dentro das igrejas de Deus havia uma tradição apostólica que deveria ser obedecida. E havia outros que estavam com uma tradição estranha ao que os apóstolos tinham introduzido e as igrejas seguiam. Outra parte na própria carta, você vai ver lá em 1 Coríntios capítulo 14, quando havia dentro da igreja homens que se achavam mais espirituais do que outros e que estavam renegando o ensino e protestando contra o ensino do apóstolo. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37, aqui o contexto é da ordem do culto, porque estava havendo uma desordem dentro do culto da igreja em Corinto, e o apóstolo ele vai instruir a igreja em todo o capítulo 14. E no versículo de número 37, 1 Coríntios 14, 37, o texto diz: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, seja ignorado. Então notem que sempre, quer dizer, que o apóstolo está colocando o ensino dele como padrão para a igreja e apresentando que havia já ali dentro da igreja homens que estavam se dizendo profetas e até espirituais, mas que estavam dizendo não ao ensino do apóstolo. Ele diz: ignore isso. Eu poderia citar outros textos, mas você já pode ver que dentro, já naquele momento, mesmo não com o desenvolvimento denominacional como nós temos hoje, mas naquele momento já havia problemas seríssimos quanto a falsos mestres, e já havia uma definição clara de que a igreja deveria, para ser igreja, seguir o ensino do apóstolo. Então imagine você se um desses falsos mestres, desses pregadores de um falso evangelho, de uma outra doutrina, esses que não respeitassem com o mandamento do Senhor o ensino do apóstolo, eles conseguissem formar para si grupos de seguidores. Será que esses seguidores poderiam ser considerados igreja de Deus? Não. Será que eles poderiam ser considerados como parte dessa igreja católica, dessa igreja universal, dessa comunhão dos santos que em todos os lugares estão invocando o Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nossos? Não. Não poderia. Então, voltando para lá, capítulo 1, versículo 2, respeitando esse contexto, nós podemos chegar a concluir aqui que esse texto não pode ser usado para falar de ecumenismo e nem
devemos sim discernir, fazer diferença. Quem é igreja de Deus e quem não é igreja de Deus. Devemos distinguir quem invoca um nome apenas daqueles que invocam o verdadeiro Senhor Jesus Cristo, que é pregado pelos apóstolos e que está revelado no Evangelho. Devemos fazer isso com cuidado. Porque a Bíblia nos revela já, e nós temos a experiência na história da igreja, que só é igreja de Deus quem invoca e tem Jesus Cristo como Senhor e verdade. Esse Jesus Cristo que é pregado pelos apóstolos, esse Jesus Cristo que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, aquele que morreu e ressuscitou fisicamente para a nossa salvação e justiça diante de Deus, o único Salvador e Senhor nosso, aquele que nos salva só por pura graça mediante a fé nele somente. Esse é o Jesus revelado na Escritura e adorado por todos os crentes verdadeiros e igrejas verdadeiras de Deus. Só. Para encerrar, chegando ao versículo 3, só essa igreja de Deus, que é composta por aqueles crentes verdadeiros que estavam ali em Corinto, junto com todos os crentes que estavam espalhados por toda a terra e que invocavam o verdadeiro Senhor Jesus Cristo, só essa igreja desfruta da graça e da paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Versículo número 3. O apóstolo, depois de explicar, falar suas credenciais para levar a igreja a receber a palavra escrita dele como palavra de Deus, depois de ele falar de quem é a igreja e o que é a igreja, ele saúda a igreja. Versículo número 3: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa graça e paz vem de Deus. Por isso que o texto nos diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus. É de Deus. Não é uma paz e graça que vem do homem. A graça e paz que nós desfrutamos porque Deus perdoou todos os nossos pecados em Cristo Jesus. E Deus, ele nos adotou como seus filhos mediante a fé em Cristo Jesus. Notem que o apóstolo, ele não só está falando que a igreja é de Deus, mas ele fala mais aqui no final. Ele diz: é de Deus, nosso Pai. Deus, ele é Pai da igreja, não somente um dono. Ele é Pai. Ele nos adotou e por isso nós desfrutamos de graça e de paz da parte de Deus. E essa graça e paz, ela está fundamentada em Cristo, porque é da parte do Senhor também. Veja, ele não só fala de Deus, nosso Pai, mas ele fala graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A graça que faz Deus te receber em graça, receber vocês em graça. A paz que você desfruta em Deus, com Deus, ausência de dívida, ausência de ira de Deus, não foi conquistada por você. Não. Jesus conquistou essa graça. Jesus conquistou essa paz. Ele conquistou essa graça e paz mediante a sua obra ativa de obedecer todos os mandamentos de Deus perfeitamente durante toda a sua vida como homem nessa terra.
Ele conquistou essa graça, essa paz para você, meu irmão, minha irmã, mediante a sua obra passiva de sofrer na cruz do Calvário, sendo morto naquela cruz que o declarava como maldito em nosso lugar. Jesus Cristo conquistou essa graça e paz quando Ele ressuscitou dentre os mortos com o seu poder, manifestando que o pagamento pela dívida foi totalmente pago e recebido por Deus, e que nós temos agora da parte de Deus a justiça que nos é dada pela fé. Graça e paz que nós temos com Deus, permaneentemente, que Ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus e está intercedendo em nosso favor, lembrando ao Pai toda a obra dele em nosso favor, lembrando ao Pai a sua graça, o seu amor e graça que o fez nos escolher antes da fundação do mundo. Jesus está orando por cada um de nós, a cada momento, pela igreja dele. Graça e paz temos da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus. Notem que o apóstolo, nessa pequena introdução, ele está preparando a igreja de Deus para receber todas as palavras que Jesus irá falar em todos os outros capítulos que seguirão. Serão fortes exortações que a igreja receberá. Mas exortações que são frutos do amor do nosso Pai. Exortações que são para guiar ou guiarem a igreja em sua santa vocação, em seu santo chamado. Assim, Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele fala na carta, Ele fala na palavra, as exortações para vivermos o que nós somos. O que é que nós somos?